Perdi minha mãe recentemente, apenas 3 meses atrás. Ela tinha apenas 50 anos. Foi de forma inesperada, mas o que me conforta é que ela aceitou Jesus 1 mês antes da sua partida. Gostaria de saber, na sua visão e na visão cristã, o que a Bíblia diz sobre a gente reencontrar nossos entes queridos na glória, se a gente vai se lembrar deles ou não. Abraço. Bom, pergunta o nome. Fica com Deus. O nome? Paulo, respondo com muito respeito para você, muito respeito, minhas condolências sinceras para você e para todos que estão nesse momento enfrentando algum tipo de luto, de dor. É um assunto que temos que falar com muita cautela. De acordo com a Bíblia, na eternidade nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Porque Paulo falou, hoje vemos por um espelho, mas quando ele vier o que é perfeito, eu o conhecerei como também sou conhecido. Quando Jesus ressuscitou, mesmo que ele estava numa forma gloriosa, os discípulos continuaram sabendo que era ele. Eles não duvidaram, é ele. Então, assim como Jesus ressuscitou, será a nossa ressurreição. E assim como foi possível aos discípulos reconhecerem a Jesus, será possível você reconhecer sua mãe. A única diferença é que você falou que sua mãe morreu nova, de 50 anos, mas de repente se ela tem uma cicatriz, um cabelo branco, uma coisa assim, ela não vai ter isso, ela vai estar rejuvenescida. Você entendeu? Muito melhor. Mas você vai encontrá-la. Agora só tem um conselho para você, Paulo. A sua mãe já está com a... Você falou que ela aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Ela está com a salvação dela selada. Mas eu e você não estamos ainda. Então, se você quer realmente reencontrar com sua mãe, mais importante de como isso será, é se será. E para isso você também tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal todos os dias. Todos os dias reafirmar esse pacto. E estar com ele. Eu posso falar uma coisa final aqui que me veio no coração? Claro. Aproveitando essa situação do Paulo, eu vou colocar eu vou concluir a nossa fala hoje colocando um peito no pé aqui, tá? Por causa das questões políticas e guerra de Israel e tudo mais, a mídia está sendo mais dominada por esses assuntos. É sobre o Supremo. Uhum. Mas às vezes algumas coisas que saem não são... Há mais ou menos um mês e pouco atrás, teve uma tragédia terrível no Paraná. Uma fábrica, acho que era de tinta, se eu não me engano, uma fábrica explodiu e matou vários funcionários. E essa notícia não ganhou tanto destaque porque as outras estão na frente. E eu fui ler essa matéria, Igor, e lá nessa fábrica que explodiu, havia só 2 moças sobreviveram, acho que 8 morreram na hora. E sabe o que eles estavam fazendo 2 minutos antes da fábrica explodir? Orando. As meninas que sobreviveram e um rapaz que foi demitido um dia antes e que por isso não estava lá na hora, contou da rotina daquele grupo. Eles todos os dias, antes de começar o turno deles, eles rezavam. Salvo engano, tinha até um pastor entre eles, que apesar de ser pastor, trabalhava também ali, porque ele tinha uma filha que tinha problemas, não sei se era autismo, não lembro mais detalhes. Ele tinha que ganhar o pão para sustentar os seus filhos. E ele fazia uma meditação de 5 minutos da Bíblia, fazia uma oração e eles terminavam com a oração do Pai Nosso. Eu imagino que por terem católicos e evangélicos ali, o Pai Nosso é a oração mais universal que tem. Todo mundo faz, o espírita faz, o católico faz. Eles fizeram a oração do Pai Nosso, foram trabalhar e falaram, bom trabalho para todos, como sempre faziam. Onde é que estava Deus? Você deve estar perguntando aí, onde é que estava Deus? Eu, como teólogo, tenho que encarar essas perguntas. Eu não posso varrer por baixo do tapete. A oração do Pai Nosso diz, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 2 minutos depois, Deus não livrou do mal. Onde é que está Deus? Como é que eu posso falar de Deus e de teologia numa situação dessa? Juridicamente falando, aproveitando sua presença, se eu vejo alguém praticando um crime contra outrem e em podendo intervir, eu não faço nada, eu sou cúmplice daquele crime. Inclusive passivo de implicação judicial. Você sabe disso? Porque eu podia fazer uma coisa e não fiz.
Deus podia ou não podia ter impedido aquela explosão? Não, Deus pode fazer essa mesa voar, se ele Exatamente. quiser. Então Deus é cúmplice? Que ele podia e não fez? Como é que a gente lida com essas situações? Onde é que está Deus? Eu penso que, tu não discute com Deus. Não discute, mas vamos pensar com a cabeça de alguém que não tá tão espiritualizado como você. Cara, Qual a diferença de orar se eles oraram e aconteceu isso? Putz, eu nesses casos aí, cara, eu acho que eu sou mais resignado mesmo. Eu acho que alguma coisa... O que eu penso? Eu acho que... Vamos lá. Tô aqui orando... Tamo aqui, eu e você, eu tô aqui aceitando Jesus nesse momento, por exemplo, entra um cara aqui e me dá um tiro. Cara, eu acho que não é nem que Deus não tem nada a ver com isso, mas é que, pelo menos, eu aceitei Jesus na hora certa, a tempo, tá ligado? Ou os caras que estavam orando lá, pelo menos eles oraram. Aquilo ali não é que... eu não acredito que é algum tipo de maldade. Eu acredito que as coisas meio que são... assim, sabe? A sua resposta, novamente, está correta, mas ela está dentro do ambiente controlado. Fala isso pro filho desse pai que não voltou. Eu entendo. Eu sei que é difícil de segurar a onda e tal, mas Sabe qual que é a explicação que eu tenho? E com base na experiência do Paulo que eu quero terminar falando isso aqui, que eu levantei a lebre e agora eu tenho que fechar. Vai. Teve um achado arqueológico recente agora, em Israel, eu estava lá, eu vi. Tem um lugar chamado Piscina de Siloé, onde Jesus curou um cego. E eles fizeram escavações e descobriram uma coisa fantástica agora. Isso é novidade. A Piscina de Siloé, na verdade, era um dique, um reservatório enorme de água. Não era uma piscina como pensava. Estão achando agora que a Piscina de Siloé pode ser mais acima e não onde a gente pensava que era. Entendi. Se você fosse comigo para Israel ano passado, eu ia te mostrar uma Piscina de Siloé que agora eu acho que não é lá, que pode ser um pouco para cima. Estamos investigando ainda. Pode ser que chegamos a uma conclusão de algum tempo. Mas o que sabe é, o que pensava ser a Piscina de Siloé era um grande tanque de armazenamento de água, que a água vinha pelo vale e eles aproveitavam água de chuva e guardavam água para a população. Só que eles acharam junto com essa piscina 2 torres, e uma torre estava inteira, a outra tinha sido quebrada e foi reedificada. Então ela caiu e ela foi refeita. Só isso. Quando você vai no Evangelho de Lucas, capítulo 10, acho que é o capítulo 10, Jesus fala da torre de Siloé que caiu. Então a gente está vendo agora uma torre que tinha caído e foi reerguida na época de Jesus, e Jesus pode ter sido falando dessa torre que caiu. E Jesus fala o seguinte: vocês pensam que são mais inocentes do que os 18 que morreram soterrados pela torre de Siloé que caiu sobre eles? Cuidado, vocês não são mais inocentes que eles. Peguem a situação dele, e eles também não caíram porque estavam em pecado. Peguem a situação deles para lembrar que isso pode acontecer com qualquer de vocês a qualquer momento. Para estar vivo, para morrer, basta estar vivo. Jesus não falou, estou complementando. Então, da torre de Siloé, da fala de Jesus, eu pego o acidente que aconteceu lá. O acidente do Paraná tem que nos lembrar, e isso aqui é outra coisa que foge do ambiente controlado, que às vezes eu posso orar e morrer. Eu posso seguir a reforma de saúde e ter um problema sério de saúde. Aí sim, na prática, não apenas na teoria, num credo, eu vou colocar em prática aquilo que você falou, aceitar a soberania de Deus. Tá, Rodrigo, tudo bem, mas eu trabalho com lógica, alguém está perguntando aí. Você mesmo falou, eles oraram, livra-nos do mal. Deus não livrou do mal. A Bíblia fala que Deus vai te livrar do mal, mas não fala quando. Pode ser agora, pode ser na ressurreição. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele também falou, Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante que ao Jesus bradar aquilo, o Pai não interveio para responder à oração dele. Não houve misericórdia do Pai, Jesus sofrendo na cruz. E é curioso que no Antigo Testamento tinha uma promessa em relação ao Messias, ao Mashiach, como alguém mencionou aí na fala, que Deus não ia deixar o descendente de Davi padecer. Mas ele deixou Jesus padecer. E até tem muitos judeus que falam que Jesus não poderia ser o Messias,
Porque a promessa do Antigo Testamento é que Deus não deixaria o Messias na morte, não ia deixar acontecer isso ao Messias. Só que Deus cumpriu a promessa para Jesus de livrá-lo da morte. Como se deixou ele morrer na cruz do Calvário? E quem disse que o Evangelho termina na sexta-feira da paixão? O domingo da ressurreição está chegando. E quando Jesus ressuscitou em glória e majestade, o Pai livrou Jesus da morte por toda a eternidade. Aquelas pessoas que morreram, orando livra-nos do mal, quando elas ressuscitarem, Deus vai falar assim: filhos, conforme vocês pediram, está aqui minha resposta. Vou livrar vocês do mal para todo sempre. Amém. Entendeu? Uhum. Então devemos compreender que estamos no hiato de intervalo entre a nossa realidade e a eternidade. E aqui tudo é provisório. Eu costumo dizer, Igor, que todos os milagres de Deus são provisórios. Jesus não ressuscitou Lázaro. Ele adiou a morte de Lázaro, porque Lázaro morreu de outra coisa depois. Então tudo que Deus faz nesse mundo é apenas a amostra do poder dele e é tudo provisório. O que será definitivo é o que virá depois da eternidade. E lá ele vai ter atendido a oração do Pai Nosso que esse grupo fez. Ele vai atender a oração da mãe do Paulo, que entregou o coração a Jesus, e ela não terá mais morte, nem pranto, nem dor, nem nada, Apocalipse capítulo 21. E é para esse lugar que eu quero ir. Não porque eu sou bom, pelo contrário. É porque eu tenho os meus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Aquele sangue do Cordeiro que sua mãe te ensinou tantas vezes quando você era criança. Você entendeu? Você aprendeu aquilo ali. Não estou dando carteirada. Eu sou um acadêmico. Você pode não achar. Problema seu, mas eu tenho título. Eu tenho 2 doutorados e um pós-doutorado. Eu tenho 2 faculdades. Eu tenho livro publicado, eu tenho artigo científico publicado. Eu sou um homem racional. Mas como alguém falou e considero tudo como perda, tudo como esterco. Paulo usa até uma palavra mais feia, esterco. Eu considero tudo isso como esterco, por amor de Cristo Jesus, que é maior do que qualquer coisa que eu estudei, que é maior do que qualquer conclusão a que cheguei, que é maior do que qualquer título que eu obtive, que é maior do que qualquer achismo de quem está nos assistindo. Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu por mim na cruz do Calvário e ele voltará. E enquanto ele me der força, todos os caminhos todas as portas que se abrirem, eu quero falar dele. E que Deus abençoe vocês também, que estão me assistindo aqui. Orem por mim, estarei sempre orando por vocês. E tenha certeza, Deus é maior do que as suas dúvidas. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.